Maybe we should draw another diagram. Physical bodies are here, another physical body, and this is Joe, and this is Jim, and this is Sarah, etc. Now, clearly, this is the physical level, yeah? Now, on this physical level, we all separate. You sit there, and I sit here, and we're all separate. Now, let's draw another level. This level is slightly higher, and let's call this the level of the soul, yeah? Well, there will be some mingling here. Let's draw this person as extending to practically infinity this way. Now, look what happens. At the physical level, we're separate, and there's this much distance between us. Let's say that on the soul level, this person extends this much, and the other person gets slightly mixed in with him. That is, the souls are, in a way, in touch with each other. Okay, they overlap, these two lines. Now let's go now to a higher level, and let's call this, say, the level of the higher self, which is kind of the boss of the soul. There, what we find is that this fellow's higher self extends this much, and the other fellow's extends this much. There is more overlap between them. Right. On the very highest level, which is the high spiritual level, we are basically overlapping completely. Everybody is overlapping everybody else. In other words, everything and everyone is everywhere. In other words, we've become omnipresent. Existiu um homem que atravessou os horrores dos campos de extermínio na Europa, que foi pioneiro em tecnologias para a saúde e que explorava a física com a destreza de um virtuose ao piano. Contudo, sua obra mais notável não foi forjada em metal ou silício, mas no campo do pensamento. A compreensão de que a realidade, em sua essência, é uma pulsação, um movimento pendular entre a atividade e o repouso. Isaac Bentov não era um místico envolto em névoas de esoterismo, nem um pregador de vestes solenes. Ele era um engenheiro com um brilho de humor no olhar, um cientista que teve a audácia de formular a questão transcendental. O que é a consciência? E mais do que isso, ele se atreveu a buscar uma resposta. Seus trabalhos, recheados de esquemas e analogias criativas, tornaram-se peças centrais em investigações sigilosas da CIA sobre os mecanismos da mente. Homens em salas austeras estudavam seus rascunhos, e neles encontravam roteiros para estados de percepção expandida, mapas para a fronteira onde a individualidade se funde com o infinito. No entanto, em maio de 1979, ele embarcou no voo 191 da American Airlines e sua jornada foi interrompida. A aeronave se desfez no ar logo após a decolagem, em um dos acidentes aéreos mais trágicos da história dos Estados Unidos. Um homem que dialogava secretamente com o universo teve sua vida ceifada publicamente, em meio a chamas e destroços. Foi uma fatalidade, um ato deliberado, talvez nenhuma das duas opções, pois o próprio Bentov já nos havia alertado. O fim da vida não é um ponto final, é apenas o retorno do pêndulo ao seu ponto de descanso, a quietude que antecede um novo ciclo de movimento. Este conteúdo não se aprofunda em teorias conspiratórias, embora tais suspeitas permeiem a narrativa. O foco está no que Bentov desvendou, que o cosmos opera como um holograma, que as ondas sonoras podem organizar a matéria, que o próprio tempo pulsa, acendendo e apagando como uma vela ao vento, e que a consciência viaja por essas pulsações rumo à eternidade. Assim, a pergunta que se impõe é ao mesmo tempo simples e inquietante. E se a realidade não for algo estático? E se o solo que pisamos for, na verdade, uma vibração, um padrão de interferência de ondas que vêm e vão? E se aquilo que você identifica como eu for apenas uma marola em um oceano imenso, que se desfaz, ressurge e se desfaz novamente? Vamos seguir o movimento pendular de Bentov. Transitaremos entre a ciência e a espiritualidade, entre os laboratórios da CIA e os retiros budistas, entre o ovo primordial dos mitos e o universo em forma de touro da física contemporânea. A jornada não terminará em seu ponto de partida, mas retornará a ele, completamente transformada. Como escreveu certa vez a exploradora Alexandra David Neel, o mundo que podemos tocar é movimento, não um conjunto de coisas em movimento, mas o próprio movimento. O movimento é a coisa em si, a fonte de tudo é a quietude. E Bentov, com um traço de genialidade e um esboço, nos mostrou como enxergar além de ambos e encontrar o infinito que reside no intervalo. Visualize um pêndulo. Ele oscila para um lado, oscila para o outro e para novamente. Essa pausa momentânea é a chave de tudo, pois nesse instante de suspensão, argumentava Bentov, a própria realidade pulsa. As partículas,
que imaginamos como os blocos fundamentais da existência, não são elementos sólidos, mas sim cintilações, surgindo e desaparecendo do nosso plano de existência 14 vezes por segundo. 7 vezes para cima, 7 para baixo. Existir e depois não existir. Para a percepção comum, esse fenômeno é imperceptível. Nós percebemos um fluxo contínuo. A caneca sobre a mesa não se desmaterializa. O chão sob nossos pés não se abre para o vácuo, mas em um nível mais fundamental, nos campos energéticos que compõem a estrutura da realidade, tudo oscila entre a existência e o nada. A realidade não é uma entidade, mas um ritmo. Bentov se referia a isso como o pêndulo selvagem. Ele percebeu que o universo não era composto de matéria densa, mas de um movimento constante entre dois estados, o repouso absoluto e a oscilação. E da mesma forma que o pêndulo se torna mais enigmático em seus pontos de parada, onde por um momento não conseguimos definir sua direção, velocidade ou posição, o universo também desvenda seu mistério quando pulsa. A meditação, segundo ele, é a arte de aprender a estender essa pulsação, de dilatar aquele breve instante de repouso até que ele se torne uma eternidade, de mergulhar no silêncio entre as oscilações, onde o tempo cessa e a mente alcança o infinito. O praticante de disciplinas contemplativas não inventa um novo mundo. Ele apenas acessa os espaços onde este mundo se apaga. É por essa razão que os sábios de todas as tradições, de mestres zen a yogis, falam sobre a fenda, o intervalo entre as respirações, a pausa entre os pensamentos. Não se trata de um simples relaxamento. É o portal através do qual o ser limitado percebe sua origem ilimitada. E reflita sobre o seguinte: se você pudesse se deslocar a uma velocidade infinita, estaria em todos os lugares simultaneamente, seria onipresente. Mas se pudesse atingir o repouso absoluto, dissolvendo todo o movimento, também estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, pois nada poderia separá-lo de qualquer outra coisa. O movimento em seu ápice e a quietude em seu extremo convergem para a mesma verdade. Bentov enxergava esse paradoxo não como uma questão mística, mas como um princípio da física. O pêndulo, portanto, não é apenas uma figura de linguagem, é a própria estrutura da realidade. E quando você compreende isso, quando o sente, a vida se revela como um ritmo de nascimentos e mortes, de pulsações e pausas, de presenças e ausências. O universo não é um conjunto de objetos se movendo através do tempo, é o próprio movimento se manifestando como objetos. O pêndulo de Bentov não é apenas um diagrama, é a pulsação da criação. E se você tiver a coragem de adentrar a pausa, poderá descobrir que o infinito nunca esteve distante. Ele estava oculto no silêncio de cada segundo. Se o pêndulo é a cadência da existência, então o som é a sua expressão. Bentov compreendeu que a realidade não é tecida de solidez, mas de oscilação, vibração e ressonância. E o som é o exemplo mais claro disso. Pense no fenômeno da cimática. Grãos de areia são espalhados sobre uma placa de metal. Ao aplicar uma frequência sonora, o caos aparente começa a se organizar. A areia vibra, se move, e de repente forma geometrias perfeitas, mandalas, cristais de gelo, padrões que refletem a própria arquitetura da natureza. Quanto mais alta a vibração, mais complexo o desenho. A desordem se transforma em ordem. O ruído se converte em forma. Isso, insistia Bentov, é um modelo de como o próprio universo emerge. Estamos imersos em ecos cimáticos. A espiral de uma galáxia, o desenho em uma concha, até mesmo o ritmo do seu coração, tudo são assinaturas congeladas de oscilações. O que nos parece sólido é apenas som em uma frequência muito baixa, vibração que se tornou visível. Por que possuímos ouvidos? Por que a realidade exigiria órgãos de audição, se não para nos lembrar que o som é um elemento fundamental? Cada célula do seu corpo é um oscilador, um pequeno pêndulo que balança entre cargas elétricas. Você não é feito de partículas, você é feito de ritmo. Bentov conduziu um experimento simples, mas de grande profundidade. Jogue 3 pequenas pedras em uma bacia com água. Observe como suas ondas se cruzam, criando um padrão de interferência na superfície. Apenas a partir dessas ondulações, sem nunca observar as pedras diretamente, é possível calcular seu tamanho, localização e movimento.
O mundo oculto sob a água é revelado inteiramente através da interferência. O mesmo ocorre com o universo. Os padrões que você vê, os corpos e objetos que você toca, não são as coisas em si, mas ondulações de uma vibração mais profunda. A realidade é um padrão de interferência, uma projeção holográfica de causas invisíveis. É por isso que os místicos podiam olhar para um riacho e afirmar ver o universo inteiro refletido nele. Um mestre zen certa vez questionou: por que investir fortunas em foguetes e microscópios quando o fluxo de um riacho contornando pedras revela as mesmas verdades? Bentov, com sua mente de engenheiro, confirmou essa mesma ideia em seus diagramas. O que é mais notável sobre essas formas simáticas é sua natureza fractal. Em cada parte está contido o todo. Um fragmento de um floco de neve revela a simetria completa do floco. Um fragmento de uma vibração contém o campo inteiro. O mesmo se aplica a você. A totalidade do universo está presente na menor partícula do seu ser. Ver o mundo em um grão de areia, escreveu o poeta William Blake, e um céu em uma flor selvagem. O universo não proclama sua verdade, ele a sussurra. E se você estiver quieto o suficiente para escutar, ouvirá que seu corpo, sua mente e as próprias estrelas não são nada além de música solidificada em forma. Se o universo possui uma natureza holográfica, a mente também a possui. Bentov nos recordou que o cérebro não é um depósito de pensamentos, mas sim um receptor cintilante de padrões. Ele não gera a consciência, ele a sintoniza de forma semelhante a um rádio que capta uma frequência invisível. Reflita sobre o seguinte: pessoas que perderam metade do cérebro devido a acidentes ou cirurgias ainda conseguem viver, aprender e recordar. Em alguns casos, elas até prosperam. A memória não é um arquivo delicado, guardado nas dobras da matéria cinzenta. É um campo holográfico. E como todo holograma, um fragmento dele contém o todo. Se você cortar a imagem ao meio, a imagem inteira ainda aparecerá, apenas com menos nitidez. A consciência também necessita de apenas um fragmento para refletir a totalidade. Os mistérios se aprofundam quando consideramos os casos de múltiplas personalidades. Um eu pode desenvolver uma reação alérgica ao comer frutos do mar, enquanto outra personalidade dentro do mesmo corpo pode saborear lagosta sem qualquer problema. O próprio sistema imunológico se submete às divisões da mente. O que isso revela, senão que o pensamento molda o corpo e a crença cria a biologia? Essa característica holográfica não se limita ao cérebro. Ela se estende ao ritmo da ressonância. Coloque uma fileira de relógios de pêndulo lado a lado. No início, eles funcionarão fora de sincronia, mas com o tempo, entrarão em harmonia balançando como um só. Mulheres que convivem de perto descobrirão que seus ciclos menstruais se sincronizam. Soldados marchando em uníssono sentirão seus corações baterem em um único pulso. Chamamos isso de coerência. Sistemas de osciladores, sejam eles máquinas, corpos ou almas, tendem a entrar em sincronia. É por isso que você se sente à vontade com algumas pessoas e em dissonância com outras. Você está ressoando ou está em conflito. A coerência gera amizade, amor e até mesmo comunidade. A incoerência gera alienação, doença e colapso. Bentov ensinou que a oscilação não é um acaso, é a própria linguagem da realidade. O sistema nervoso humano é, em si, um campo ressonante, sintonizando-se e ajustando-se constantemente. Cada conversa, cada música, cada silêncio é um padrão de interferência. A informação ondula através de você, remodelando sua geometria interna. A implicação disso é surpreendente. Se a realidade é holográfica, então você contém tudo. E se a coerência prevalece sobre o isolamento, então quem você é depende daquilo com que você ressoa. Permanecer na raiva é amplificar a dissonância. Permanecer na quietude é alinhar-se com o padrão maior. A mente, então, não é uma máquina, é um espelho. Não um espelho apenas do eu, mas do cosmos inteiro. E quando ela reflete com clareza, o universo olha de volta através de você, inteiro, indiviso e luminoso. Fomos ensinados que os átomos eram sólidos. Depois nos disseram que os átomos eram, em sua maior parte, espaço vazio. Em seguida, a proporção foi ajustada para 99%, depois 99,9% e então 99,999%. A cada nova descoberta,
Mais um zero era adicionado após a vírgula, e a solidez se desvanecia, até que a conclusão se tornou clara. A matéria, como a concebemos, não existe. O que então estamos tocando quando seguramos uma pedra ou nos apoiamos em uma parede? A resposta de Bentov é que não estamos tocando uma substância, mas uma vibração. Se ampliarmos um átomo o suficiente, a solidez se dissolve em um oceano de campos energéticos que piscam, aparecendo e desaparecendo como pirilampos ao anoitecer. O que nos parece matéria estável é apenas a interferência de ondas, um padrão mantido coeso pela ressonância. É aqui que a imagem do pêndulo de Bentov adquire seu significado mais profundo. As partículas que compõem seu corpo não são objetos contínuos, elas piscam. Elas desaparecem no nada em um extremo de sua oscilação e reaparecem no outro. 14 vezes por segundo, você deixa de existir neste plano. 14 vezes por segundo você retorna. E se o eu é feito dessas oscilações, então quem é você nos momentos em que não está aqui? Para onde você vai quando seu corpo e cérebro piscam e se apagam? Os místicos afirmam que esta é a porta para a eternidade. Os cientistas dizem que é uma fase de troca de energia. Bentov sugeriu que são ambos. A meditação, ele ensinou, é a prática de aprender a deslizar para essas fendas ocultas, no silêncio entre os batimentos cardíacos, na quietude entre as respirações, na pulsação entre a existência e a não existência. É nesses espaços que a ilusão se desfaz e a fonte sem forma pode ser tocada. Os budistas tibetanos descreveram a realidade em termos quase idênticos séculos antes. O mundo tangível é movimento, não uma coleção de objetos em movimento, mas o próprio movimento. Os objetos são constituídos por uma rápida sucessão de eventos instantâneos. Os diagramas de Bentov apenas confirmaram o que os sábios já sabiam. A matéria não é matéria, mas movimento. Isso dissolve a certeza arrogante do materialismo. Aquilo a que você se apega como sólido é, na verdade, um espectro. Seu corpo não é uma fortaleza de osso e carne, mas uma miragem cintilante de vibração. A xícara, a cadeira, a própria terra, tudo são oscilações, hologramas pintados por ondas. No entanto, não há motivo para desespero. Pois, se a matéria é uma ilusão, então a ilusão também é uma forma de libertação. As paredes da sua prisão não são paredes de forma alguma. Os limites que você imagina são tecidos da mesma cintilação que compõem uma estrela. E se você conseguir enxergar através deles, poderá descobrir que não há prisão, nem corrente, nem fronteira, apenas o pêndulo infinito balançando em silêncio. O tempo, segundo Bentov, não é uma constante. Ele é subjetivo, flexível e moldável. Ele se expande e se contrai como a membrana de um tambor sob a tensão da percepção. Para a maioria de nós ele parece fixo. Os minutos avançam com uma precisão implacável. No entanto, sob o olhar da consciência, o tempo revela seu segredo. Ele se curva. Bentov propôs um experimento de uma simplicidade enganadora. Coloque um relógio à sua frente. Relaxe e fixe o olhar no ponteiro dos segundos. Absorva seu ritmo, o tic-tac constante. Em seguida, feche os olhos e mergulhe em sua visualização mais intensa. Imagine o calor do sol na pele, a areia entre os dedos, o som das ondas ao longe. Quando a visão se tornar real, abra os olhos novamente e olhe para o mostrador sem esforço. Para a mente treinada, o ponteiro dos segundos não se moverá mais de forma suave. Ele hesitará, travará, talvez até pare. O tempo subjetivo diminuiu ou cessou. Por que isso é relevante? Porque na pulsação do pêndulo, quando as partículas desaparecem 14 vezes por segundo, não há tempo algum. Esses momentos de repouso são atemporais, e a meditação nos ensina a acessá-los, a prolongar a pulsação, a transformar um instante em uma eternidade. Alguns descobrem isso por acaso. Um soldado na neve, praticando o controle da respiração, percebe que minutos se transformam em horas. Um yogi em silêncio observa o pensamento se dissolver no infinito. Um monge em oração perde toda a noção de duração. O que eles tocaram não é uma ilusão, mas a fenda entre as oscilações. Bentov explicou isso com um paradoxo. Velocidade infinita e quietude perfeita são a mesma coisa. Se você pudesse se mover a uma velocidade infinita, estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, onipresente. Se pudesse repousar completamente, sem movimento algum,
também estaria em todos os lugares ao mesmo tempo, ilimitado por lugar ou movimento. O que é a liberdade de expressão? É a liberdade de se manifestar. Hoje, li um político afirmar: eu defendo a liberdade de expressão, mas existem limites. Ora, então não se trata de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a liberdade de falar. Se alguém não pode se expressar, então não há liberdade de expressão. O que existe é a liberdade de se adequar a certos parâmetros do que é considerado aceitável. E isso confere poder a alguma autoridade para decidir o que é e o que não é aceitável. E como podemos observar, e estamos testemunhando isso em larga escala atualmente, uma vez que você concede esse poder a uma autoridade, ela começa a interpretar o que pode e o que não pode ser dito de uma forma que restringe cada vez mais o que não pode ser dito. É disso que se trata o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Liberdade. Uma palavra dita com tanta leviandade, mas raramente compreendida. Imaginamos a liberdade como a capacidade de escolher, agir, falar. Mas e se a própria liberdade for a isca e a conformidade a armadilha? E se cada liberdade que acreditamos possuir for, na verdade, uma ilusão cuidadosamente construída? David Icke nos alerta que a liberdade não morre com um estrondo, mas com um sussurro, o sussurro da permissão. Você pode dizer isso, mas não aquilo. Você pode questionar isso, mas nunca aquilo. A linha se move silenciosamente, ano após ano, até que o que antes era um debate aberto se torna uma heresia impensável. E nesse silêncio, a própria realidade é reescrita. Porque a realidade não é apenas o chão sob seus pés. É percepção, é significado. É a história contada com tanta frequência que você se esquece de questionar se ela algum dia foi verdadeira. Controlar as palavras é controlar o pensamento. Controlar o pensamento é controlar o que bilhões percebem como realidade. Então aqui está o paradoxo. A humanidade acorrentada não por barras de ferro, mas por muros invisíveis de linguagem, rótulos e leis. E a questão central que devemos confrontar: quem controla esses muros? Quem escreve os limites de nossa liberdade e, ao fazê-lo, dita o próprio tecido de nossa realidade? Com uma consciência infinita de que são tudo o que é, foi e sempre poderá ser, você pergunta a eles quem são, e eles dirão: eu sou Ethel, trabalho no caixa do Tesco. É isso que eu sou. Não, não é. Essa é a experiência que você está tendo no momento, mas não é quem você é. Mas se você pensa que é isso que você é, como vai viver sua vida? Eu não tenho poder, o que posso fazer? E é isso que o sistema quer. É por isso que ele quer nos colocar nessas prisões perceptivas. Eu me recuso a ir para lá. Nascemos sem nome, sem rótulo, sem uma bandeira para defender. E, no entanto, no momento em que respiramos pela primeira vez, o sistema começa a nos marcar. Um nome, uma nacionalidade, um gênero, uma religião. A tinta é invisível, mas as correntes são reais. Quando aprendemos a falar, já nos disseram quem somos. Quando aprendemos a pensar, já nos deram os muros da prisão da identidade. David Icke expõe a arquitetura oculta desse engano. Ele insiste que a prisão da humanidade não é feita de barras de ferro, mas de gaiolas mentais, rótulos tão pequenos que acreditamos que sejam a totalidade do nosso ser. Quando você diz: eu sou meu trabalho, eu sou minha raça, eu sou minha religião, você, sem saber, entrega as chaves da percepção. Você permitiu que o mundo externo lhe dissesse o que você é. E ao fazer isso, você esqueceu o que poderia ser. O perigo não é o rótulo em si. Um nome, afinal, pode ser útil, uma profissão necessária. O perigo é confundir o rótulo com o eu. Pois quando um ser humano esquece que é consciência infinita, consciência sem limites, ele se encolhe em um papel. E um papel é fácil de controlar. Você pode subornar um trabalhador, dividir uma raça, manipular uma religião. Você não pode subornar o infinito. Você não pode dividir a consciência. Você não pode possuir o inominável. É por isso que o poder sempre buscou nos quebrar em fragmentos. Dividir para governar não é apenas uma estratégia política. É uma arma metafísica. Ao convencer as pessoas de que são fundamentalmente diferentes, fundamentalmente separadas, os governantes apagam a memória da unidade. E uma vez que as pessoas esquecem a unidade, elas lutam para proteger ilusões. Uma nação contra outra, uma religião contra outra, uma tribo política contra outra.
como prisioneiros discutindo sobre a cor de seus uniformes enquanto o guarda tranca a porta. Considere a maquinaria da política de identidade moderna. Somos instruídos a ver cada evento, não através das lentes da verdade ou da justiça, mas através das frágeis lentes de categorias. Isso ajuda meu grupo? Isso prejudica meu grupo? Vidas inteiras reduzidas a hashtags. Movimentos inteiros sequestrados pela divisão. Não é um acidente, é um projeto. Porque enquanto a humanidade se despedaça por causa de rótulos, os verdadeiros controladores da realidade operam despercebidos. Icke diz: o maior truque não é convencer você de que o diabo não existe, mas convencê-lo de que você não é nada mais do que seu reflexo no espelho. O sistema precisa que você confunda o traje com o ator, o papel com a alma. Pois se você soubesse o que realmente é, infinito, eterno, indivisível, o jogo acabaria. Pause por um momento. Despoje-se de todos os rótulos que você carrega. Sua nacionalidade, sua fé, sua política, seu trabalho, seu passado, seu futuro. O que resta? Consciência. A testemunha silenciosa que estava aqui antes do seu nascimento e permanecerá após sua morte. Essa consciência não pode ser categorizada, não pode ser confinada. E essa consciência é a única coisa que os tiranos temem acima de tudo. Porque quando as pessoas despertam para a verdade do que são, os muros da prisão se dissolvem. As lutas por rótulos perdem seu poder. De repente, os muitos não podem ser divididos pelos poucos. De repente, os controladores perdem sua influência. O império da percepção começa a desmoronar. É por isso que a censura, a identidade e a divisão não são aleatórias. São ferramentas. São os tijolos da prisão invisível chamada realidade. Uma prisão que você não pode tocar porque é construída de pensamentos. Uma prisão que você não pode ver porque se esconde atrás das máscaras que você defende. E assim a grande questão retorna. Se nosso próprio senso de identidade foi manipulado, se nossos rótulos foram transformados em armas, então o palco está montado para a próxima camada de revelação. Porque além dos rótulos, além da política, além até mesmo dos governos, reside a maquinaria mais profunda de controle. O controle sobre o próprio pensamento e, com ele, o controle do que pode e não pode ser dito. O que aconteceu é que, quando você faz a pesquisa, organizações de inteligência como a CIA nos Estados Unidos, a Agência de Segurança Nacional e o Pentágono, através de uma organização chamada DARPA, o braço de desenvolvimento tecnológico do Pentágono, começaram a financiar tecnologia e empresas para desenvolver o que hoje é conhecido como Internet. E um desdobramento disso, o que ficou conhecido como mídia social e a tecnologia de motores de busca, que eventualmente se tornou conhecida como Google. Tudo isso foi financiado por essa rede de inteligência militar. A internet foi vendida como libertação, um vasto espaço digital comum onde qualquer pessoa poderia falar, se conectar e compartilhar. Mas como David Icke aponta, seu nascimento não foi tão orgânico quanto nos levaram a acreditar. As raízes da web não remontam à liberdade, mas a laboratórios militares, à DARPA, a agências de inteligência e a programas obscuros que semearam as empresas agora adoradas como gigantes da tecnologia. No início, a máscara era benevolente. Os motores de busca prometiam democratizar o conhecimento. As mídias sociais prometiam conectar o mundo. O YouTube prometia uma plataforma para todas as vozes. Nós nos apaixonamos pela promessa. E ao fazê-lo, entramos de bom grado na rede. E então, uma vez que a dependência estava completa, as regras mudaram. Hoje, um punhado de corporações se sentam como monarcas não eleitos sobre o fluxo global de informações. O Google decide o que sobe ao topo de sua busca. Os algoritmos do Facebook determinam quais ideias são visíveis e quais desaparecem. O Twitter e o Instagram silenciosamente banem vozes que não aprovam. E o YouTube, antes o faroeste do conteúdo, agora apaga canais inteiros sem explicação, citando diretrizes que mudam como areia movediça. Isso não é censura no sentido antigo, de governos apreendendo impressoras. É algo muito mais insidioso, a invisibilidade algorítmica. Você ainda posta, ainda fala, mas suas palavras desaparecem em um vácuo onde ninguém as ouve. Você é silenciado não pela força, mas pelo exílio digital. E assim a liberdade de expressão se torna um jogo de sombras.
Você pode falar sim, mas apenas para si mesmo. Você pode publicar sim, mas apenas para uma audiência reduzida por mãos invisíveis. Bilhões pensam que são livres porque a jaula não tem grades. Mas quando a própria arquitetura da percepção é de propriedade privada, a liberdade é uma ilusão. O perigo mais profundo não é apenas a censura, mas o monopólio. Em épocas passadas, imperadores controlavam nações. Hoje, alguns executivos no Vale do Silício detêm um poder maior do que qualquer imperador. Suas plataformas moldam o que bilhões de mentes veem, ouvem e sabem. Os guardiões da percepção digital são, na verdade, os engenheiros da realidade. Pergunte a si mesmo: quem decide o que é notícia falsa? Quem decide o que conta como discurso de ódio? Quem decide qual história permanece em circulação e qual desaparece nos buracos da memória? Não é você. Não sou eu. É uma concentração de poder tão extrema que a percepção coletiva da humanidade agora depende das políticas privadas de empresas com laços ocultos com redes de inteligência militar. David Icke chama isso de o playground do diabo. O Vale do Silício é a cidadela moderna do controle. Sob seus logotipos brilhantes e campanhas de relações públicas sorridentes, jaz a arma suprema do império, a capacidade de decidir o que você sabe e, portanto, o que você acredita. Pois se você pode projetar a crença, pode projetar o comportamento, que o padrão se repete. Primeiro, eles oferecem liberdade. Depois, oferecem conveniência. Finalmente, revelam o controle. A armadilha é sempre iscada com utopia. A cilada é sempre justificada pela segurança. A censura é vendida como proteção contra o terrorismo, o ódio ou a desinformação. Mas ao remover a máscara, você encontra a mesma estratégia atemporal: restringir o fluxo de conhecimento, controlar o fluxo de percepção, e a própria realidade se curva à sua vontade. Então aqui reside o paradoxo arrepiante. A prisão mais poderosa não é aquela que o silencia, mas aquela que o convence de que o silêncio é sua escolha. A prisão onde você acredita que é livre. Enquanto isso, cada caminho que você toma foi silenciosamente pré-selecionado. Isso não é sobre tecnologia, é sobre poder. Poder que migrou de tronos e palácios para código e servidores. Poder que antes governava por exércitos, agora governa por algoritmos. E o poder, como sempre, está nas mãos de muito poucos. E assim a questão central se aguça. Se o Vale do Silício se tornou o árbitro da realidade, então quem programa o Vale do Silício? Quem financia, dirige e molda as próprias plataformas das quais a humanidade agora depende para conhecer o mundo? Pois, se pudermos seguir essa trilha, poderemos vislumbrar os verdadeiros arquitetos da percepção, aqueles que não apenas censuram palavras, mas controlam o roteiro da própria realidade. E você sabe, uma das coisas sobre as quais venho falando há décadas, e em certo ponto dei o nome de Sociedade dos Jogos Vorazes, é uma estrutura que você pode simbolizar como uma pirâmide. No topo da pirâmide, você tem esse 1%, na verdade é menos de 1% no núcleo. Na base da pirâmide, você tem o resto da humanidade que não está no 1%. E o 1% basicamente sequestrou toda a riqueza do mundo e, portanto, está dando todas as ordens. E entre as massas controladas e o 1%, há um estado policial militar impiedoso para manter esse status quo. Somos ensinados a ver presidentes, parlamentos e primeiros ministros como o auge da autoridade. Os homens e mulheres na televisão apertando mãos, assinando tratados, fazendo leis. Eles são apresentados como os arquitetos da sociedade. Mas David Icke adverte que isso é teatro, uma peça política projetada para nos distrair dos verdadeiros diretores nas sombras. Este não é um padrão novo. Impérios ao longo da história confiaram na mesma decepção. Roma exibia senadores e cônsules, mas o poder pertencia a famílias patrícias e cultos secretos. Governos modernos exibem ministros e presidentes, mas o poder pertence a dinastias financeiras, redes secretas e corporações transnacionais. O palco muda, a peça continua a mesma. Icke insiste que os governos não são mais do que máscaras usadas pelo dinheiro. Bancos financiam campanhas, corporações escrevem legislação e agências de inteligência direcionam políticas. Por trás de cada político sorridente, há um financista com um livro-razão, um lobista corporativo com um contrato ou um agente de inteligência com um dossiê.
Esses são os verdadeiros governantes, e seu alcance se estende muito além das fronteiras. Considere o próprio sistema financeiro. Nações entram em guerra por causa de dívidas, moedas entram em colapso, populações passam fome. Tudo isso enquanto bancos centrais controlados privadamente criam dinheiro do nada. A ilusão é que os governos pegam emprestado para servir ao povo. A realidade é que os governos pegam emprestado para servir a seus mestres. Quando o dinheiro é dívida e a dívida é infinita, o controle é infinito. Essa estrutura de pirâmide é sustentada pela divisão. Os poucos no topo não podem governar os muitos na base sem uma camada intermediária disposta a impor a obediência. Soldados, policiais, burocratas, pessoas comuns persuadidas de que sua lealdade ao sistema protege a estabilidade. No entanto, como Icke nos lembra, a estabilidade que eles impõem não é para suas próprias famílias, é para os arquitetos da pirâmide. E um dia, quando eles despertarem para a verdade de que seus filhos herdam as mesmas correntes, o sistema entrará em colapso por dentro. Mas até lá o show deve continuar. As eleições mantêm as massas entretidas. Vermelho versus azul. Esquerda versus direita. Conservador versus liberal. As pessoas investem paixão, raiva e até ódio nessas disputas, acreditando que elas importam. No entanto, por trás de ambos os candidatos estão os mesmos financiadores, os mesmos laços de inteligência, as mesmas redes ocultas. Os atores mudam, o roteiro continua. É por isso que os governos traem seu povo com tanta frequência. Promessas feitas na campanha eleitoral evaporam. Uma vez que o poder é conquistado, guerras são lançadas para as quais ninguém votou. Leis são aprovadas que ninguém pediu. A vigilância se expande enquanto as liberdades encolhem. E ainda assim as pessoas se apegam à ilusão de que um ator diferente poderia finalmente mudar a peça. A classe média é esvaziada, a riqueza canalizada para cima, a falta de moradia crescendo, trabalhadores comuns punidos com austeridade enquanto bilionários se multiplicam. Isso não é um fracasso, é um projeto. A pirâmide depende de uma grande mentira, que o poder reside em cargos visíveis, mas o poder sempre residiu no invisível, no aperto de mão secreto, na reunião a portas fechadas, na transação não rastreável. Quando os cidadãos torcem por seu partido, estão torcendo por sua própria escravidão. Quando discutem sobre líderes, estão discutindo sobre atores da mesma peça. A questão mais profunda não é quem está no palco, mas quem escreveu o roteiro. E para encontrar essa resposta, devemos olhar para além da política, para além do dinheiro, para o próprio tecido da percepção. Em segundo lugar, recuse a isca. O sistema sobrevive da emoção reativa. A indignação amplifica o alcance. O medo concentra a energia para baixo. Escolha, em vez disso, uma atenção constante para a cura, para a investigação racional, para a construção. Essa recalibração da atenção pode parecer pequena, mas é o trabalho prático de matar de fome os ceifadores. Em terceiro lugar, construa uma arquitetura alternativa. Se as plataformas podem centralizar a percepção, podemos descentralizá-la. Apoie a mídia local que valoriza a verdade. Crie fóruns comunitários não movidos pela viralidade. Cultive espaços onde a complexidade é honrada, não achatada. Os rituais são poderosos, porque reúnem as pessoas em estados compartilhados. Crie novos rituais de arte, aprendizado e reparo comunitário que elevem a vibração básica em vez de baixá-la. Finalmente, reivindique a identidade. Lembre-se de que os rótulos são ferramentas úteis, não prisões. Trate quem você é com leveza. Reconheça sua humanidade compartilhada antes de sua política. Quando um número suficiente de pessoas centra a identidade na consciência compartilhada, em vez de em rótulos fraturados, as alavancas divisivas que o sistema usa começam a falhar. Este filme termina com uma promessa prática. A porta da prisão não está soldada. Ela foi construída com histórias, e as histórias podem ser reescritas. Quando a percepção muda, a realidade se curva. O ato mais radical é simples: olhar com clareza, recusar a manipulação e agir a partir de uma frequência mais alta. Atravesse a porta aberta. O resto é trabalho. O resto é recuperar o mundo, lembrando quem realmente somos.